Olá, meu nome é Humberto Gouveia Figueiredo, eu sou mais conhecido como Coronel Figueiredo e eu sou pré-candidato a vereador nas próximas eleições. Eu queria comentar hoje sobre um assunto que eu confesso, como cidadão, já me incomoda há muito tempo aqui em Araraquara e que a gente não resolveu o problema, né? Ele é um problema que existe há muito tempo, né? E não se desencadeou ainda nenhuma ação para resolver o problema. Eu estou me referindo aos guardadores de carro, pessoas que ficam na rua, nas ruas, né? Próximo de estabelecimentos comerciais, normalmente à noite, ou durante a realização de eventos esportivos, por exemplo, no campo na Arena da Fonte, e elas cobram pelo estacionamento que o cidadão faz com seu carro na via pública. Este é um problema sério e a solução dele não é fácil, porque o indivíduo ele faz a cobrança e a cobrança às vezes é feita de forma intimidatória, uma espécie de pressão, né? Às vezes a pessoa nem fala, mas ela deixa entender que se não for feito o pagamento, pode haver algum dano no veículo da pessoa, enfim. E aí as pessoas preferem pagar do que correr o risco, né? Isso se espalha, né? É uma forma existem alguns lugares em que isso é feito até de forma coordenada, né? Tem o chefe do grupo de pessoas que atuam, né? Então acabou sendo criado informalmente uma atuação coordenada de pessoas, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque há uma vacância, né? Uma omissão por parte das estruturas de fiscalização, e essas pessoas, né, sabendo que aquelas regiões são regiões mais vulneráveis, elas acabam oferecendo os seus serviços, né? Na verdade, nem acaba sendo um serviço, né? Porque é muito comum as pessoas quererem receber antes, depois saem, abandonam o local, e outra, não há nenhuma garantia também que se o carro for danificado ou se ele for furtado, que a pessoa se responsabilize por isso. Não há nenhuma garantia. Por quê? Porque é uma atividade informal, é uma atividade sem previsão da legislação, né? Não tem amparo legal para isso. E a gente verifica que a atividade ela é desenvolvida sem que ninguém tome providências para tentar estabelecer um controle, né? Existem algumas regiões em que esse controle ele é mais efetivo e como é feito? É estendida as zonas de estacionamento por uma área mais ampliada da cidade, e esse controle é feito pelas próprias pessoas que realizam a fiscalização das zonas de estacionamento, né? Lógico que com uma tarifa um pouco mais barata, mais em conta do que é na área central, por exemplo, né? Então são valores diferentes, mas também não é um valor abusivo, absurdo que se cobra, por exemplo, quando diante de jogos da Ferroviária ali na Arena da Fonte. Então cobram 10, 15, 20 reais, às vezes o preço do ingresso que a pessoa vai pagar para entrar no estádio para deixar o carro lá de fora. Então, na minha concepção, deveria se organizar esse estacionamento, se colocar, contratar funcionários, né? Eu não sei o meio mais adequado para fazer isso, talvez uma terceirização, contratação de uma empresa para fazer essa atividade, né? Quem sabe até aproveitando essas pessoas eventualmente no trabalho eventual durante esse período, né? O que não pode é o município ficar completamente ausente, deixando que essa relação se estabeleça entre o proprietário do veículo
e quem está com interesse em exercer a atividade ali, de olhar o carro, o guardador de carro, e aí o dono do carro fica sempre numa situação desfavorável, né? Em algumas cidades, essa delimitação de vagas em locais onde há fluxo ocasional de carros, ela é feita inclusive com numeração das vagas, então há todo um controle em relação à vaga e à placa do carro, para que não haja nenhum tipo de problema, né, de locomoção de um carro com outra vaga. Então há todo um controle em relação a isso e, pelo que sei, pelo que tem notícia, isso tem resolvido o problema nessas regiões, né? O que não pode acontecer é o que está acontecendo hoje, né? Que o município ele não enxerga isso como um problema, de outro lado, os cidadãos enxergam assim como um problema. Mas alguém pode estar dizendo, mas isso é uma espécie de extorsão, né? A pessoa ela exige o pagamento, porque se não for dado o pagamento, subentende-se que pode haver dano no carro, então o caso é um caso de polícia. Sim, teoricamente até poderia ser, mas eu pergunto, será que a maioria das pessoas vai querer ir para a delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência de extorsão? Porque a extorsão ela é um crime que exige a figura do extorquido, né? Então, para ver o crime, tem que alguém se sentir extorquido, né? Acredito que na maior parte das vezes as pessoas não vão querer ir para a delegacia, então vai ficar algo sem punição nenhuma, né? Então, não resolve, a gente ia só empenhar equipes de policiais para fazer uma atividade que não vai resolver nada, né? Então, é mais uma situação em que, na minha opinião, o município tem que assumir o protagonismo, tem que assumir. Quando a gente tem um problema em que a sociedade, né, as partes dentro da sociedade, elas não conseguem resolver sozinho a sua queixúncula, o Estado, no caso o município, tem que interferir para dar a solução para o problema, né? Então, essa é a minha opinião sobre o tema. Espero que o assunto tenha, no mínimo, feito com que vocês reflitam na busca de outras alternativas. Pode ser que existam outras alternativas melhores do que a que eu proponho aqui, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.